Tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar por que eu tenho tanta ansiedade. Fica comigo até o final que eu vou trazer um exercício para você aprender a lidar com essa ansiedade que está disfuncional, que está te prejudicando, tá certo? Quando nós aprendemos um pouquinho mais sobre a ansiedade, nós vamos percebendo diferenças com relação ao comportamento das pessoas. Por exemplo, tem pessoas que sofrem muito com a ansiedade e outras pessoas não. E a gente fica pensando, eu escuto isso com uma frequência muito grande, por que que eu sou assim? Por que que eu reajo dessa forma à ansiedade? E a gente vê que tem muitas pessoas que a ansiedade é um tormento na vida delas e outras pessoas não. Simplesmente elas conseguem lidar, não traz nenhum prejuízo, não paralisa, e nós vamos ver hoje essas possíveis causas, tá certo? Bom, eu trago para você agora, vai aparecer na sua telinha ali, a fórmula para entender as possíveis causas da ansiedade. Essa fórmula é o que? Ansiedade problemática é igual a vulnerabilidade mais estresse, tá certo? Essa é a fórmula para entender as possíveis causas da ansiedade. Vulnerabilidade é um leque de fatores, por exemplo, fatores biológicos, do desenvolvimento, da personalidade, que torna a pessoa mais suscetível a desenvolver altos índices de ansiedade. A vulnerabilidade, por si só, ela não causa maiores problemas, só que em determinadas condições pode colocar a pessoa no maior risco para desenvolver uma ansiedade problemática, que acarreta prejuízos na vida da pessoa. Bom, eu trago para você alguns fatores de vulnerabilidade para desenvolver a ansiedade. Pega papel e caneta e observa se você se encaixa em algum deles, nesses fatores de vulnerabilidade. Depois, coloque nos comentários se você se encaixou, se algum fez sentido para você ou não, tá certo? Eu vou adorar saber a sua opinião. Bom, eu trago 8 fatores de vulnerabilidade. Existem vários, mas eu trouxe 8 para a gente comentar aqui e refletir sobre isso, tá certo? O primeiro está relacionado ao membro da família com ansiedade significativa que você conviveu, relacionado ao que? Fatores genéticos, saúde mental, como que eram essas pessoas da sua família. Então, nesse caso, entra fatores de vulnerabilidade, ou seja, ser mais suscetível. Então, seria a parte genética. O número 2 seria pais ou cuidadores que durante o seu crescimento, o seu desenvolvimento, eram ansiosos e acabaram, lógico, não de forma consciente, né? E nem intencional, acabaram sendo um modelo de um comportamento ansioso, né? Então a criança ela vai vendo aquele comportamento ansioso e a criança vai aprendendo através de quê? De modelos, de padrões que a gente vai interagindo na nossa vida. O terceiro fator está relacionado às circunstâncias instáveis da vida, então muitas dificuldades, dificuldade financeira, pobreza, abusos de diversas ordens, instabilidades, podem ser um fator de risco, né? Um fator de vulnerabilidade e ansiedade. O quarto seria o perfeccionismo, o excesso de perfeccionismo, né? O quinto, padrões elevados, pessoas que são altamente exigentes, exigem delas e exigem das outras pessoas também. Então, padrões elevados pode ser um fator de vulnerabilidade. O sexto é ser sensível demais, sabe aquela pessoa muito intensa? Então, essa sensibilidade emocional pode ser um fator de vulnerabilidade. O sétimo está relacionado à dificuldade em tolerar as incertezas da vida. E o oitavo é o medo de falhar, né? Então, eu trouxe esses. Observa quais deles fazem mais sentido para você, o que você já passou na sua vida. Reflita, é importante para reduzir a ansiedade, a gente precisa parar, refletir, pensar, isso vai ajudar muito a reduzir a ansiedade. Lógico que a parte de relaxamento, a parte de reduzir tensão muscular, de técnicas de respiração, mas o principal é a forma que a gente interpreta as situações e a nossa reflexão com relação a isso. Tá certo? E agora eu vou trazer o exercício conforme eu prometi. Então, escreva outras características que vêm à sua mente e que te deixa suscetível à ansiedade. Agora, dentro da tua realidade, aquelas fizeram sentido? Se fizeram, ok, coloque elas, mas coloque outras que talvez você percebe que você fica mais
ansioso em determinadas situações. Escreva, vai ser ótimo. Autoconhecimento é libertador e nos ajuda a lidar com isso, com a ansiedade elevada, para buscar alternativas, tá certo? Observe que não necessariamente alguns pontos que eu trouxe, eles são somente negativos. Não. Eles, em outras situações, eles ajudam. Por exemplo, a padrões elevados e perfeccionismo, se não for em excesso, ele te ajuda, ele te impulsiona a você se destacar, né? Agora, o problema é quando ele está extremista, quando ele é extremista, quando ele te atrapalha e não te ajuda, te limita, porque você não consegue dar continuidade nas coisas, porque o perfeccionismo nunca vai estar bom, sempre vou ter que melhorar alguma coisa. Só que isso pode ser um fator que paralisa e a pessoa não dá continuidade em projetos. Se ele estiver estável, se não tiver elevado, ele vai te impulsionar e não te atrapalhar. Então, escrupulosidade é um outro que... o que é isso? É a pessoa ser responsável, né? Ela ser responsável para fazer as coisas com zelo, com cuidado. Não é uma característica ruim, mas se for em excesso, acaba prejudicando. Uma outra característica é o quê? Pessoas sensíveis demais. Não é ruim ser sensível demais. O problema é quando tá no extremo, que daí no extremo te paralisa, você não consegue, você acaba sendo só emoção, porque quando tá no nível normal, você vai ser mais atenciosa, mais empática, no nível normal. Agora, no nível exacerbado, no nível extremista, vai te atrapalhar, porque tudo vai machucar você, tudo vai fazer com que tenha dificuldade de lidar com o ambiente por ser sensível demais, né? Então, o problema não está nas situações em si, e sim, o problema está no excesso, e esse excesso acaba prejudicando a nossa vida, tá certo? Então, mudar a ansiedade não significa que eu vou abrir mão de características minhas que são boas, né? Traços que são bons, mas esses traços, quando eu estou sobre altos níveis de estresse, eles podem causar o quê? Um aumento dessa ansiedade, tornar uma ansiedade problemática. Então, a ideia é responder aos seus pensamentos, ao seu comportamento de forma alternativa a esse estresse, que é o quê? O estresse, ele pode levar a ansiedade o quê? Problemática. Então, o estresse, ele pode induzir a pessoa a ser mais ansiosa, a ter uma ansiedade elevada, pode prejudicar. O que é o estresse? A gente parar para analisar. É uma perturbação ao status quo, que é o quê? Ao seu estado atual. Então, esse estresse é uma perturbação com relação ao que você está vivendo no momento. Ele pode ser, esse estresse pode ser agudo, ele pode ser crônico, ele pode ser antecipado, preciso ir ao médico, preciso ir em tal lugar e isso aumentar o meu estresse. Não necessariamente o estresse ele está relacionado só a fatores negativos, pode estar relacionado a fatores positivos também, né? Então, durante períodos intensos de estresse, a ansiedade aumenta. Agora, lista para mim, isso é importantíssimo, estressores do passado, coisas que te estressaram no passado e situações que estressam você no momento. Isso é fundamental. Por quê? Porque você é autoconhecimento, você vai aprender a lidar com isso. Estressores do passado e estressores atuais. Eles vão te dar uma série de informações de como que você está lidando com esses estressores. Por quê? Para entender por que a ansiedade se tornou um problema, considere como fatores de vulnerabilidade, como esses fatores de vulnerabilidade, eles interagem com os estressores, com o que me estressa no momento. Mas o mais importante, para fechar com chave de ouro, é o quê? Para lidar com a ansiedade problemática, focar em como você reage ao estresse, ou seja, a sua interpretação. Por isso que fazer as listas é importantíssimo. Por quê? Porque a partir dessa lista, você vai começar a identificar esses estressores do passado e estressores atuais que você vive e buscar com isso alternativas para resolução, né? E mudar essa interpretação, que às vezes pode estar muito negativa ou pode estar muito catastrófica. Sempre aproxime da sua realidade e veja se faz sentido para você ou não, se pode ser modificada essa interpretação ou não. Isso vai ajudar e muito a reduzir a ansiedade e faz você entender agora o porquê de tanta ansiedade. Se esse vídeo foi interessante para você, te ajudou,
escreva nos comentários. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.